ordinária do ano rotário 2020-2021 do Rotary Clube de Barueri Alphaville. Antes de passar ao protocolo, eu gostaria de fazer uma menção e dar alguns segundos de silêncio pelo falecimento da mãe da Iraí, recentemente falecida, e, como todos sabem, esposa do nosso companheiro Osvanir. E também pelo falecimento do companheiro Rodrigo Damasio, que é do Rotary Clube São Paulo Leste, presidente, né, do ano 2020-2021, falecido ontem. Então, uns segundos de silêncio. Quero também aqui agradecer ao Rotary Clube de Barueri Empresarial, né, na pessoa do seu presidente, o Moacir, por ter transferido a reunião do seu clube para hoje. Então, muito obrigado aí, Moacir de Souza. Dando sequência, então, à nossa reunião, eu passo a palavra para o nosso protocolo, Robson, para anunciar quem conduzirá os trabalhos desta noite e dar as iniciais boas-vindas aos nossos convidados, companheiros de outros clubes e visitantes. Robson. Presidente Celso Traco, convidados, visitantes, companheiros e companheiras, passo agora a apresentar quem fará uso da tribuna. O presidente do Rotary Clube de Barueri Alphaville, Celso Traco, ano rotário 2020-2021. O doutor Marco Aurélio Safadi, que ministrará a palestra A Vacinação como Vetor para Conter o Avanço da Covid-19. Pedimos a todos os convidados, companheiros de outros clubes, que se identifiquem no chat e, se possível, coloque seu nome e o clube e também quem lhes convidou. Diante do grande número de presentes e visando dar a devida credibilidade à reunião, registrando e mencionando todos os visitantes, convidados e autoridades rotárias, o registro de presença será no final da reunião. Por fim, respeitando o tempo e a exposição do palestrante, pedimos que as perguntas sejam realizadas ao final da exposição. Aos que vão utilizar a tribuna, aos nossos visitantes e convidados, ao nosso palestrante, solicito dos presentes uma calorosa salva de palmas. Presidente, está cumprido a primeira parte do protocolo. Obrigado, companheiro Robson. Dando sequência aqui à nossa reunião, eu vou pedir, então, que ao companheiro Pedro Sartorato para ler o currículo do palestrante e apresentá-lo aqui ao nosso clube. Pedro? Seu microfone está mutado aí, Pedro. Obrigado, presidente Celso, pela oportunidade. É um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo um palestrante tão importante quanto o Dr. Marco Aurélio Safadi. Realmente foi uma indicação de um amigo, de um médico também. Então, pronto, que eu fiz contato com ele, ele aceitou o convite por acreditar muito no Rotary e fez grandes elogios aos rotarianos. Então, eu agradeço muito aí, doutor Marco, pelo aceite ao nosso convite. Eu vou ler aqui o convite do professor Dr. Marco Aurélio Safadi. Ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
residência médica em pediatria pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, aperfeiçoamento em infectologia pediátrica, mestrado em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, doutorado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, títulos de especialista em pediatria e infectologia pediátrica conferidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente é diretor do Departamento de Pediatria e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Coordenador do Serviço de Infectologia, Pediatria do Hospital Infantil Sabará, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro do Comitê Estadual de Referência em Doenças Transmissíveis da Secretaria de Estado de São Paulo, membro da Comissão Permanente em Imunizações da Secretaria de Estado de São Paulo e membro do Comitê Científico da Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica, WSPID, foi o primeiro representante da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica no Comitê de Doenças Infecciosas, Academia Americana de Pediatria, AAP, e Red Book, de 2011. Em 2019, foi nomeado membro do SAGE, Working Group, Vaccination, da Organização Mundial de Saúde, OMS. Professor Safad é membro do corpo editorial do Jornal de Pediatria, JPED, BMC, Pneumologia de Journal of Pediatrics, tem experiência na área de medicina com ênfase em pediatria e doenças infecciosas, atualmente atuando nos seguintes temas: emergência pediátrica, infecções adquiridas na comunidade, meningites, infecções respiratórias, HPV, arboviroses, toxoplasmose congênita, gastroenterites e imunizações. Então, esse é o currículo do nosso doutor Marco Aurélio Safad, né? Eu tenho visto o Dr. Marcos fazendo várias entrevistas sobre vacinas, tive a oportunidade de assisti-lo numa palestra que ele deu no Instituto Oswaldo Cruz, e temos aqui uma excelente referência. Então, vamos assim, aproveitar ao máximo, fazer perguntas ao Dr. Marco, porque nós estamos aí, infelizmente, acho que no top das infecções, né? Tá feia a coisa, e precisamos nos imunizar o mais rápido possível. Acho que a única coisa que temos é a vacina, eu não vejo outra coisa, então ele vai falar para a gente. Obrigado, Marcos, a palavra é sua. Bom, muito obrigado pela gentil apresentação, boa noite a todos. Eu reitero aqui que assim que Pedro me ligou, me convidando para honrosamente estar aqui presente com vocês, eu de pronto aceitei e falo com toda a sinceridade e o meu coração. Eu sou eternamente grato, né, a todos vocês do Rotary. Como eu disse para o Pedro, considero-os verdadeiros anjos, né, porque durante a minha gestão como chefe da pediatria lá da Santa Casa, eu contei com uma inestimável ajuda de vocês, que foi fundamental para melhorar a qualidade da assistência às nossas carentes crianças lá no departamento. Então, eu tenho um profundo respeito e uma profunda admiração pelo trabalho de todos vocês. Então, vir aqui e estar com vocês, para mim, é um motivo de alegria. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu disse ao Pedro que talvez mais importante e útil que uma palestra, que às vezes é um pouco cansativa e com termos médicos, etc., o que eu me propus a fazer foi tentar esclarecer dúvidas, porque acho que esta é uma doença que tem muitas dúvidas
Algumas delas a gente ainda tem. A vacinação é um dos temas, mas claro que aquilo que vocês quiserem me perguntar ou quiserem trazer de questionamentos, ansiedades, etc., eu estou totalmente à vontade para tentar responder essas dúvidas. Então, eu sugiro esse formato aqui, mais de uma conversa, onde eu possa esclarecer as angústias e as dúvidas de vocês. Eu acho que o Pedro pode comandar aí as perguntas que surgirem, e a gente vai trazendo aspectos da discussão sobre isso. Eu vou iniciar aqui, mais ou menos, fazendo um resumo da situação epidemiológica que a gente tem hoje, né? Vocês sabem que hoje, na data de 11 de março, completamos exatamente um ano de quando foi declarada pela Organização Mundial da Saúde essa doença como uma doença, como uma pandemia, né? Então, nós temos hoje aqui algumas coisas que aprendemos sobre essa doença. A primeira delas é que o comportamento da doença ele é absolutamente díspare nas pessoas, indo desde formas desprovidas de sintomas, indivíduos que atravessam a infecção sem apresentarem sintoma algum, até formas dramáticas, gravíssimas, que levam muitos indivíduos à morte. Já aprendemos alguns dos principais fatores de risco para complicações. E o principal fator de risco independente para complicação, ou seja, quando a gente olha, muitos dos fatores de risco, eles estão presentes em conjunto. Mas quando você olha, quando eles individualmente presentes, qual deles é o mais importante fator de risco para complicações e desfechos graves? A idade. A idade per se é o principal fator de risco dessa doença. Então, esse é um ensinamento importante e que tem sido inequívoco desde o início da pandemia. As crianças têm sido, de forma geral, poupadas das formas mais graves, né? Não é como em muitas doenças que a gente tem os extremos da vida como mais graves, como, por exemplo, a própria influenza, a própria gripe. As crianças têm sido poupadas. Isso não quer dizer que não haja formas graves em crianças e risco de hospitalizações e até mesmo de mortes. Então, já cuidei de várias crianças com Covid-19 graves, mas elas são a exceção. Então, os indivíduos acima de 60, principalmente acima de 70, são aqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis às complicações. Entre as comorbidades, que são fatores que agregam risco, a gente tem algumas situações que a gente já aprendeu que contribuem, né, no sentido de aumentar o risco de complicações uma vez presentes. Quais sejam? A diabetes mellitus, a diabetes do adulto, as doenças cardiovasculares de forma geral, a obesidade, especialmente a obesidade mórbida, com IMCs muito altos, que é, de certa forma, um estado que inflama o indivíduo, então o coloca mais em risco. Doenças neurológicas, doenças pulmonares crônicas, também são fatores de risco para essa doença. A gente tem um cenário epidemiológico no país hoje, né? Até esse momento, a gente tem aí aproximadamente 260 mil mortes pela Covid-19, algo muito além das mortes que, por exemplo, a influenza produz anualmente. Muitos disseram no início, isso não é pior que a gripe, que a influenza. Só para os senhores terem uma ideia, a gripe, o Brasil registra anualmente aproximadamente 2.000 mortes por influenza, né? E nós registramos para a Covid-19 até o momento 260 mil mortes em um ano de pandemia. Tenho a infeliz missão de compartilhar com vocês, que creio que já vocês já são sabedores disso, o Brasil hoje é protagonista no mundo, sendo o país que registra o maior número de casos novos e o maior número de mortes diários atribuídos à Covid-19. Nós estamos liderando esse ranking no mundo e ultrapassamos, inclusive, países muito mais populosos e de populações
muito mais na proporção envelhecidas do que a nossa, que é uma população essencialmente mais jovem. Temos poucas ferramentas que nos protegem, temos muitas fake news, infelizmente, né? Muitas notícias equivocadas, estudos, às vezes, que são feitos de maneira muito precária, mas que, em função do seu resultado, ganham um destaque, um protagonismo nessas mídias sociais, sem, muitas vezes, representarem, do ponto de vista científico, informações com qualidade. Então, uma das coisas que a gente tem sempre trazido aqui é a gente estar preparado pela nossa vida acadêmica em saber, na maior parte das vezes, distinguir um estudo bem feito, bem realizado, bem conduzido, com metodologia correta e que, portanto, tem resultados que são úteis e confiáveis, de estudos feitos, muitas vezes, sem essa mesma metodologia, mas que, para um leigo, ele não tem o discernimento de separar um estudo do outro, e muitas vezes o que eu tenho visto é que compram-se ideias, né, e falácias a partir desses estudos. Então, é muito importante que a gente se valha, vamos dizer, de sites e de informações e de estudos confiáveis para compartilhar os conhecimentos aqui com vocês. Não há dúvida alguma que o mecanismo de transmissão mais importante desse vírus é a transmissão respiratória. A gente elimina o vírus, né, através da fala. Quando eu estou falando alto aqui, eu transmito gotículas que ficam em suspensão por um período, e como elas têm um certo peso molecular, elas vão sedimentar e vão ao solo. É por isso que a gente fala que tem um raio de 1,5 metro, mais ou menos, que é o raio de alcance, muitas vezes, de um indivíduo que potencialmente está transmitindo o vírus. O contágio de objetos contaminados, ele é possível, mas a gente sabe hoje que esse é um mecanismo menos relevante para a transmissão do que o mecanismo respiratório. Portanto, uma das principais lições que a gente aprendeu e que eu enfatizo aqui a todos vocês, quando precisarem sair de casa, né, não pode prescindir do uso da máscara. A máscara é muito importante para nos proteger. Há vários tipos de máscaras, algumas mais, algumas menos eficientes. Desde aquelas máscaras que a gente usa no hospital, a N95, tal, PFF2, que são máscaras que se acoplam de forma muito justa, né, ao rosto, e dessa forma nos protegem, até as máscaras cirúrgicas, que são de eficácia intermediária, e até mesmo as máscaras de pano, que não têm o mesmo grau de eficiência, mas que de alguma forma nos protegem. Então, é uma mensagem importante: não prescindir do uso das máscaras quando vocês saem de casa. A hora que você senta eu sei que agora está fechado, mas a hora que você senta num restaurante, num bar, você vai passar 40 minutos, 1 hora, bebendo e comendo, e, portanto, sem máscara, falando alto para que as pessoas te escutem, em um ambiente com muitas pessoas lá dentro. Então, é uma situação que, obviamente, traz risco e nos coloca em situações de risco de infecção. Lugares ventilados se mostraram nos estudos substancialmente menos sujeitos à infecção. Então, se você tem um indivíduo infectado num ambiente de uma mesma metragem, mas um é um ambiente fechado e o outro é um ambiente ventilado, aberto, o ambiente ventilado pode ter 18 vezes menos risco de contágio do que o mesmo ambiente se ele estiver fechado. Aparelhos de ar-condicionado que têm recirculação do ar, eles podem representar um risco também muito importante de transmissão. Então, esses são alguns aspectos da transmissão que são importantes. Você começa a transmitir o vírus, quando você se infecta, você começa a transmitir o vírus mais ou menos 1 a 2 dias antes do aparecimento do primeiro sintoma. O que é desafiador, porque muitas vezes você está transmitindo o vírus sem ter ideia que você está doente. E a hora que iniciam os sintomas é o período máximo de transmissibilidade e normalmente se mantém
ainda por aproximadamente uma semana após o início dos sintomas, sendo que a partir de 7 dias, alguns ainda transmitem, mas há uma tendência de redução da contagiosidade desse vírus. As vacinas, elas têm um papel que a gente supõe será muito relevante para diminuir as formas graves de doença. Não existem vacinas 100% eficazes. Sempre há possibilidade de falhas vacinais. Mas o que nós temos visto, tanto nos estudos que precederam o licenciamento das vacinas, como nos primeiros dados publicados de mundo real, dados de efetividade da vacinação, que vem de Israel e do Reino Unido, que hoje são os 2 países protagonistas em termos de percentual da população já vacinada e que geram dados científicos. Há outros países, mas esses 2 têm uma capacidade de geração de dados científicos muito grande, e o que eles têm compartilhado com a comunidade científica são resultados muito positivos. Tanto em Israel como no Reino Unido, as populações de indivíduos vacinados, tanto profissionais da área da saúde, como os idosos que já foram vacinados, os estudos de efetividade mostraram relevante impacto da vacinação, com diminuição substancial de formas graves e de hospitalizações. A gente ainda não conhece alguns aspectos da vacina, como, por exemplo, duração de proteção. Não sabemos por quanto tempo os indivíduos que recebem a vacina se mantêm protegidos. Lembrar que alguns de vocês que eventualmente já tenham tido oportunidade de receber a vacina, que já tenham sido vacinados, não significa que tomou a vacina no dia seguinte você está protegido. Após receber a vacina, existe um prazo de 2 a 3 semanas mínimo para que você comece a ter uma produção de anticorpos associada à proteção. Então, você não será, vamos dizer, alvo de proteção antes de 2 a 3 semanas da primeira dose, e a proteção se consolida mais ou menos uma semana depois da segunda dose. Isso é muito importante. Os estudos que foram feitos com as vacinas, eles mostraram eficiência para a prevenção de formas graves, de forma geral, com todas as vacinas, uma eficiência muito menor para prevenir formas leves da doença, formas até mesmo consideradas moderadas, ou seja, a despeito de vacinado, muitos terão a doença na sua forma leve e moderada. E um aspecto muito importante em vacinas, do ponto de vista de saúde pública, é quando uma vacina tem o poder de impactar na transmissão. O que eu quero dizer com isso? Então, há algumas vacinas que, quando você a recebe, você está protegido não só da doença, ou seja, dos sintomas, mas protegido até mesmo de se infectar por aquele vírus. Então, a maioria de nós aqui, e eu me incluo, nós nascemos numa época em que o sarampo ainda circulava. Então, eu, ao exemplo, creio que da grande maioria aqui, nós tivemos sarampo na nossa infância. Os nossos filhos, os nossos eventuais netos, eles já nasceram numa época que o sarampo não mais circulava. Então, eles foram vacinados para sarampo. Uma vacina super eficiente para proteger contra a doença e contra a infecção. Significa que um filho nosso, um neto nosso, se entra em contato com o vírus do sarampo e foi vacinado, ele não só não contrai a doença, como ele nem mesmo se infecta e leva o vírus para casa e transmite o vírus, eventualmente, para o filhinho dele, que ainda não teve oportunidade de ser vacinado. Algumas vacinas têm esse poder. Os estudos com as vacinas de Covid-19 parecem sugerir que elas não terão o poder de eliminar o risco de infecção. Vão diminuir o poder infectante de quem contrair o vírus, mas não vão eliminar o risco. Significa que, mesmo vacinado, você vai poder ter uma forma leve, mesmo vacinado, você vai poder eventualmente transmitir o vírus em menor magnitude, e isso é muito importante que se compreenda, porque quando a gente tiver
uma proporção relevante da população vacinada, nós podemos almejar controlar a transmissão do vírus na comunidade e até mesmo controlar essa pandemia. Um desafio que surgiu é o aparecimento dessas variantes que vocês estão ouvindo falar todo dia nos noticiários. O que são variantes? São formas do vírus que sofreram mutações na sua composição. Mutações estas que alteram a estrutura do vírus e alteram principalmente duas propriedades do vírus, potencialmente podem alterar. A primeira delas é a transmissibilidade. Então, esses vírus são do chamado RNA vírus, é como a gente classifica os coronavírus, pertencem a uma família de RNA vírus. Como todo RNA vírus, ele tem a característica de sofrer mutações. Então, estas mutações podem conferir ao vírus maior competitividade do ponto de vista de transmissão. Podem tornar o vírus mais transmissível. Desta forma, quando isso ocorre, essa variante acaba assumindo protagonismo e ela se torna prevalente naquela comunidade, porque ela é mais transmissível. Algumas vezes, associada a maior transmissibilidade, você pode também ter uma alteração na virulência. O que é a virulência? É a agressividade que o vírus pode provocar. Então, além de ser mais transmissível, ele pode eventualmente produzir formas mais graves de doença. Ou, ao contrário, perder a agressividade. E, a despeito de ser mais transmissível, muitas vezes ele pode assumir formas mais leves de doença, menos agressivas, menos virulentas. Isto, pessoal, já aconteceu em pandemias do passado. E é o que fez com que aqueles vírus pandêmicos que surgiram se tornassem, vamos dizer, vírus endêmicos e que a gente pudesse conviver com eles. E assim foi com algumas pandemias pelo vírus influenza. Infelizmente, até o momento, as variantes que surgiram se mostraram mais transmissíveis, e é por isso que se tornaram prevalentes, e aparentemente mais agressivas. Ainda não há total clareza em relação a esse aspecto, isso é ainda alvo de estudos, mas pelo menos a variante britânica, que é a primeira que surgiu, ela parece ter sido, sim, associada também a maior agressividade. Esse é realmente o pior momento que a gente tem da pandemia aqui no nosso país, com maior número de casos, mais transmissibilidade. Os adultos jovens têm sido, nesse momento, os principais vetores, adultos entre 20 e 40 anos de idade. Eles, naturalmente, têm um comportamento que até se compreende, de menos temor em relação à doença, de se sentirem invencíveis, de não conseguirem ficar dentro de casa, de se rebelarem, de não usar máscara, etc., frequentar as baladas, os bares, e seguramente isso contribuiu sobremaneira para a situação epidemiológica que a gente vive. E é importante destacar, apesar da doença ser mais leve, de fato, nesse grupo etário de adultos jovens, eles funcionam como transmissores e infectando aqueles que podem ter formas mais graves. E não menos importante que isso, lembrar que há, sim, complicações em adultos jovens, que nem em crianças. Então, existem formas muito graves que nós estamos vendo em alguns adultos jovens, que são jovens, magros, não têm diabetes, não têm hipertensão, não têm doença pulmonar, mas que eventualmente fazem formas graves. Claro que com menos chance, mas que podem acontecer. Então, isso acaba sobrecarregando os serviços de saúde, que hoje estão, de fato, lotados, eles estão, de fato, cheios, e que, se isso acontecer, isso significa que muitos que precisarão de uma assistência médica
não terão a assistência médica ideal que teriam em uma situação normal, porque, vamos dizer, os nossos equipamentos de saúde se esgotam, né, nessas situações. É por isso que as autoridades têm sugerido essas medidas restritivas que interferem muito na nossa liberdade e no nosso dia a dia, mas que, infelizmente, são, sim, necessárias num momento como esse para a gente tentar, vamos dizer, frear a transmissão do vírus. E lembrando que aquilo que se faz agora vai ter impacto daqui a um mês. Então, essas medidas restritivas não vão fazer com que na semana que vem ou daqui a 15 dias a gente já tenha uma situação mais favorável. Eu antecipo que isso não vai acontecer. A gente vai continuar vendo nesses próximos dias mais de 2.000 mortes por dia, né? E mais de 40, 50 mil casos novos por dia, até que, de fato, essas medidas possam exercer algum impacto, o que não deve acontecer antes de 2, 3 semanas, né, da implementação dessas medidas. O nosso programa de vacinação caminha em passos muito lentos. Importante destacar, o Brasil sempre foi um país que liderou programas de imunização. Nós temos um elevado expertise. O nosso Programa Nacional de Imunizações sempre se notabilizou por isso. A gente fez campanhas como, por exemplo, em 2008, muitos de vocês vão lembrar, nós vacinamos a população, principalmente de mulheres e adultos jovens, para a rubéola. Nós vacinamos 60 milhões de brasileiros em algumas semanas, em 2008. Todo ano a gente vacina aproximadamente 60, 70 milhões de brasileiros para influenza, também em poucos meses. Então, esse grupo-alvo do atual programa de Covid-19, que contempla aproximadamente 80 milhões de pessoas, não seria difícil de cumprir em alguns meses. E ele só está a passos lentos. Hoje o Brasil tem 4% da população vacinada, aproximadamente 4%, e vamos dizer, esse passo é lento por falta de vacinas aqui no nosso país. Então, é muito importante que esses acordos que eu tenho visto aí serem divulgados na mídia, de fato se concretizem, para que a gente possa ter acesso a mais doses de vacina, vacinar rapidamente o maior número de pessoas, porque isso oferece obstáculos à circulação do vírus, oferece obstáculos ao surgimento, inclusive, de novas variantes. Eu vou parar por aqui, Pedro, e me colocar à disposição de vocês aí para as perguntas. Isso foi só uma introdução aí para que a gente possa discutir os aspectos. Pedro, posso fazer a pergunta? Pode. Tá. Marcos, sou seu colega da Santa Casa também, tá? Sou da 10ª turma. 10ª turma? Eu sou da 18ª. Então você é bem Temos 8 anos de diferença aí. Então, a questão é a seguinte, eu vou fazer uma pergunta diretamente ligada à vacina. Na quarta-feira passada, eu e meu sócio fomos no CRM tomar a segunda dose da vacina, tá? Tomamos a segunda dose, tudo certinho. Sexta-feira ele infartou. No domingo, na segunda ele desenvolveu um derrame pericárdio e hoje ele desenvolveu um derrame pleural, tá? Ele está no HCOR e o HCOR fez a perfeita ligação entre o fato dele ter tomado a vacina e ter tido toda essa ocorrência, né? Eu já vi isso, li sobre o assunto já. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro, Marcos, eu sou totalmente a favor de vacina, tanto é que eu estava lá. Eu fui lá tomar a vacina, não quero com isso. Mas esse temor, quando eu falo, eu nem estou falando muito sobre o assunto, exatamente para não dar aquele receio. Se já tinha aquele que não ia tomar vacina, agora não vai mesmo, né? Depois que eu vi um médico falando que o outro médico, amigo dele, infartou. Qual é a possibilidade dessa ocorrência? Quanto já está sendo estudada? Então, muito bem, né? Saber É uma ótima pergunta. É Wilson, né? Wilson.
Então, vamos lá, né? Toda vez que a gente tem uma intervenção, uma vacina, um medicamento, você vai monitorar os eventos adversos. E, claro, infartos sempre ocorreram. Imagino que seu colega tem uma faixa etária similar à nossa, né? Ele deve ser um indivíduo mais numa faixa similar etária... à minha. Similar à sua idade, vamos dizer assim, onde é perfeitamente plausível a ocorrência desse tipo de eventos. Então, quando você tem o licenciamento de uma vacina, são duas fases importantes. Uma são os estudos pré-licenciamento, onde você vai utilizar a vacina num número X de pessoas versus o placebo. E você vai avaliar eventos adversos. Então, geralmente, são dezenas de milhares de pessoas. E ocorrem infartos no miocárdio nesses grupos. E aí você vai ver se o indivíduo que sofreu o infarto do miocárdio no estudo tomou vacina ou tomou placebo. Isso para você eu sei que é uma coisa óbvia, mas para quem não conhece como é feito um estudo clínico, é importante esclarecer. Se você tem no estudo 60 mil voluntários, 30 mil tomaram vacina, 30 mil tomaram placebo, você tem 10 casos de infarto durante a condução do estudo. Esses 10 casos de infarto ocorreram no grupo que tomou vacina, é óbvio que a vacina tem, de alguma forma, alguma propriedade que facilita a ocorrência do infarto. Entretanto, se durante o estudo você diagnostica 10 casos de infarto e 5 ocorreram no grupo vacina, 5 ocorreram no grupo placebo, é porque aquele evento é algo que se espera ocorrer para aquele grupo etário naquele período. Muito bem, nos estudos clínicos não houve detecção deste tipo de evento, né, com os vacinados em relação ao grupo placebo. Mas aí você vai me falar, puxa, Marco, mas o risco pode ser maior que 1 para 30 mil, que é o número de vacinados. Pode ser que ocorra 1 em cada 100 mil, e aí o estudo não teve poder de avaliar. Aí nós vamos para a segunda fase do estudo, que é o que a gente chama de farmacovigilância. Então, quando ocorre um evento como esse, isso é notificado, esse dado vai para lá, e a gente vai ver se nesta população que está recebendo a vacina, que é uma população hoje com mais de 75, 76 anos, eu não me lembro agora onde a gente está nesse momento, a incidência de eventos cardiovasculares agudos neste período de tempo seria esperado, que a gente sabe que ocorrem naturalmente, X eventos para esse período, mas estão ocorrendo X vezes 2, ou não, estão ocorrendo aqueles eventos que a gente esperaria que ocorressem. E, de fato, não houve causalidade alguma entre a vacina e a fatalidade que ocorreu aí com o seu colega, quer dizer, a ocorrência desse infarto. Então, é isso que vai responder a pergunta. Por enquanto, o que eu posso dizer é que não há nenhuma evidência que sugira esse tipo de correlação entre a vacina, eu sei que se ele tomou a segunda dose, deve ter sido a Coronavac, né, que ele tomou, né, para ser a segunda dose, que é uma vacina de vírus inativado, onde não há muita plausibilidade realmente desse tipo de ocorrência. Mas é importante que se faça uma vigilância. Vocês devem ter visto que hoje na mídia saiu que na Dinamarca eles observaram aí a ocorrência de alguns casos de fenômenos tromboembólicos e resolveram interromper até a vacinação lá. Importante avaliar. Isso não quer dizer que eles não vão vacinar mais. Eles vão, durante 2 semanas, para ver se esses fenômenos tromboembólicos que ocorreram são uma coincidência, porque ocorreriam naquela população por chance, ou se, de fato, aqueles que tomaram a vacina têm uma chance maior de ocorrência daquele evento adverso. É só isso que a gente pode dizer nesse momento, Wilson. Eu vi os dados da Coronavac e, como uma vacina de vírus inativado, eu acho improvável que ela desencadeie este tipo de evento. Mas ficamos atentos a isso. Falta mais um dado que eu tenho que te passar. Ele tem 3 tios que morreram de infarto, a mãe e o pai também faleceu. Então, são 8 pessoas na família, inclusive o irmão. Tá? E a coitada da vacina é que vai levar a culpa, é isso? Mas você tem que ver, Marcos, que é uma coisa que vão fazer a correlação. Claro, sem dúvida nenhuma, Wilson. Você está perfeitamente correto. E é por isso que eu digo, tem que ter uma farmacovigilância adequada, que é quem vai responder
com números precisos, isso que a gente está colocando, que tanto eu como você temos essa clareza, que provavelmente foi uma coincidência, mas a gente precisa desses números para mostrar de forma consistente e robusta. Obrigado, obrigado pela resposta. Eu que agradeço. Acho que está em mudo, Pedro. Robson ou Marcelo, você recebeu algumas perguntas aí. Vocês poderiam ler, por favor, para o doutor Marcos? Companheiro, no e-mail ou... Não, no chat. No chat tem, por exemplo, algumas perguntas do Moacir. Ô, Moacir, se o Moacir quiser abrir o microfone dele também, por favor, pode fazer a pergunta direto. Ia sugerir isso, inclusive. Eu estou vendo aqui, eu estou lendo a resposta. Pode deixar, eu mesmo leio a pergunta aqui. O Moacir me pergunta que a vacinação para o diabético tem que se ter algum cuidado pós-vacina? Já se tem algum resultado ou estudo como se comporta a vacina em diabéticos? Excelente pergunta, Moacir. Então, tanto para a Coronavac como para a vacina de Oxford, que são as duas que a gente está utilizando aqui no Brasil, os estudos clínicos que foram feitos, basicamente foram feitos em profissionais da área da saúde. Então, houve uma inclusão de voluntários em pequeno número, com mais de 65 anos. Os resultados de eficácia e de segurança, quando vieram, eram mais tímidos nesses grupos etários. E em relação à presença de comorbidades. Outras vacinas que foram testadas, não foram testadas apenas em profissionais da saúde. Então, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, por exemplo, incluíram nos seus estudos mais de 20% dos voluntários tinham mais de 60 anos. E boa parte deles, 25% dos que foram incluídos nos estudos, portadores de comorbidades. Então, o que eu posso compartilhar com vocês é que, para essas duas vacinas, Pfizer e Moderna, eles tiveram a oportunidade de avaliar especificamente como a vacina se comportou para alguns desfechos de doenças, como doença cardiovascular, obesidade, diabetes e idosos. E ambas vacinas, Pfizer e Moderna, tiveram exatamente o mesmo perfil de eficácia nos idosos que nos mais jovens, o mesmo perfil de eficácia nos obesos em relação aos não obesos, o mesmo perfil de eficácia nos indivíduos com diabetes em relação àqueles sem diabetes. E esse perfil de eficácia que eu estou me referindo da Pfizer e da Moderna é da ordem de 95% de proteção contra qualquer forma da doença no estudo. Então, foram vacinas muito eficazes, né, nesses estudos. Coronavac e Oxford são vacinas que foram também eficazes, mas num patamar diferente, entre 50% e 60%, para prevenir qualquer forma grave, qualquer forma de doença, mas ambas tiveram também elevada proteção para formas graves, mas ainda sem dados suficientes para que a gente possa especificamente dizer como se comportou para diabéticos, para cardiopatas, para idosos acima de 60, 70 anos, porque o N no estudo foi pequeno, a ponto de não permitir significância estatística nessas análises, que virá com o tempo, mas que ainda não são disponíveis. Doutor Marco, tem mais algumas perguntas aqui também do Hélio, do César Inada, do Capoia. Pois não. Pode fazer a pergunta. Oi, doutor Marco, seguinte. Pois não. Eu sou alérgico a vários medicamentos, né? Dipirona e anti-inflamatórios, tudo. E realmente, quando eu tomo esses remédios, se eu tomar, né? Você tem eu alergia. fico totalmente inchado e eu não sei, eu já tomo a vacina da gripe normal. Eu não sei se é o mesmo composto e se eu devo tomar alguma precaução quanto a isso. Ótimo. Então, assim, no caso da Coronavac, é uma vacina de vírus inativado,
parecido com o que é feito com a vacina da gripe. A diferença é que a vacina da gripe, o vírus, ele não é inteiro, ele é fragmentado. A gente joga um detergente para dissolver o vírus e depois inativa, né, o vírus. Aqui, no caso da Coronavac, ela é o vírus inteiro, mas inativado, é um vírus morto. Portanto, isso, em princípio, não caracteriza uma contraindicação para você utilizá-la. Né? Você pode, sim, recebê-la e pode também receber a vacina de Oxford. Não há nenhum problema. Você tem alergia, que é uma alergia muito comum, que é uma alergia a antitérmicos. E essas alergias a analgésicos e antitérmicos, é comum você ter a todas as classes de antitérmicos. É frequente. Você tem a Novalgina, você tem também a aspirina, você tem também o paracetamol, você tem também a dipirona, que deve ser o seu caso. Todos Provavelmente, quando você precisa baixar sua temperatura, acho que o único remédio que você Banho. pode usar deve ser o corticoide, né? Isso, não? É isso daí, corticoide. É isso aí. E tramalpador. É isso aí. Então, o corticoide acaba sendo a única ferramenta que você vai ter aí para baixar sua temperatura. Mas nenhuma dessas alergias caracterizam contraindicação para essas duas vacinas especificamente. Só como comentário, Pfizer e Moderna, eles têm visto uma incidência mais alta de reações anafiláticas, alérgicas, nos primeiros 15 minutos. E eles viram com mais frequência isso em indivíduos que apresentavam história prévia de alergia, como a sua, Hélio. Então, se quando chegar a sua vez de tomar a vacina for a vacina da Pfizer, a gente recomenda que você faça isso num ambiente onde você possa ser assistido caso ocorra um evento alérgico. E quando ocorreram os eventos alérgicos, eles ocorreram principalmente nos primeiros 15 minutos após a vacina. Então, você ficaria, vamos dizer, por pelo menos meia hora lá, depois de ter tomado a vacina, para ter certeza que não vai ter nada. Muito obrigado, muito obrigado. Você está em mudo, Pedro? César, você pode fazer a sua pergunta? Posso. Doutor Marco, existe alguma, essas duas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, existe alguma contraindicação para pessoas que têm alguma doença imunodepressiva? Ou, por exemplo, quem é epilético também, existe alguma contraindicação? Excelente pergunta, César. Então, essas duas vacinas, importante esclarecer, são vacinas conceitualmente consideradas vacinas inativadas. A Coronavac, como o próprio nome diz, é um vírus morto, inativado, e a Oxford, ela tem um adenovírus, que funciona como um transportador lá da informação genética, né? Mas é um adenovírus modificado, de forma a não ter poder de replicação. Então, ela também não se replica no nosso organismo. Portanto, ambas as vacinas podem ser administradas, inclusive em indivíduos imunodeprimidos, que foi a sua pergunta. Então, o indivíduo que tem uma doença reumatológica, que toma um remédio imunossupressor, ou que tem um câncer, etc., ele pode sim tomar ambas as vacinas, não há contraindicação. Claro que a vacina não vai ser tão eficiente no indivíduo que tem uma imunidade debilitada, porque ele constrói uma resposta imune mais frágil, não vai ter tanta proteção como tem o indivíduo que está em perfeitas condições de saúde, mas elas podem sim ser aplicadas. Também não há contraindicação para administrá-las em indivíduos com história de doenças neurológicas ou epilepsia, etc. Pode sim fazê-la também. Perfeito, muito obrigado, viu? O Capoia, José Augusto Capoia, você pode também fazer a sua pergunta direto para o Dr. Marco, por favor? Boa noite. Por gentileza, eu tenho notado que algumas pessoas que recebem a vacina, elas não têm nenhum tipo de reação. Não sente dor, o braço fica perfeitamente normal e não apresentam nenhum tipo de sintoma. Daria para a gente concluir que essas pessoas receberam um placebo, ou se elas já tiveram a doença, e, portanto, já estão imunizadas, já tiveram, pelo menos, em contato com a doença, dá para se concluir isso ou não? É Maria Luísa seu nome ou Maria Lúcia? Malu. Malu, eu não quis falar Malu para não ser indelicado, mas Malu, veja bem, não vamos confundir reatogenicidade com imunogenicidade. Então, são dois termos médicos, mas eu vou explicar. Reatogenicidade é o termo que a gente usa para designar a reação que as vacinas provocam no nosso organismo, efeitos colaterais. Imunogenicidade é a capacidade de desencadear uma resposta protetora.
e não há nenhuma relação de uma coisa com a outra. Ou seja, você pode ter um monte de reação e evento adverso, e o outro indivíduo pode não ter absolutamente nada, e ambos terem exatamente a indução da mesma proteção. Então, não confunda reação, evento adverso, com proteção. A vacina Coronavac é uma vacina de vírus inativado. É uma plataforma bastante conhecida, que a gente usa há muitos anos. Vacina de hepatite A é assim, a própria vacina de gripe, enfim. Pouco sujeito ao evento adverso. A maioria das pessoas que recebem Coronavac não estão tendo evento adverso algum. Eu tomei 2 doses, eu não tive absolutamente nada, não tive evento adverso algum, nem mesmo dor. Foi discreto incômodo no braço, mas muito sutil. A vacina de Oxford é um pouco diferente. A vacina de Oxford ela é mais reatogênica. Então, a chance de você ter reações como febre, mialgia, que é dor muscular, cansaço, fadiga, é maior com a vacina de Oxford. Curiosamente, as reações adversas são mais frequentes nos mais jovens, abaixo de 55 anos, do que nos acima de 55 anos, que têm uma tendência a ter menos reações adversas. Mas isso não guarda relação com a resposta imune. E é perfeitamente possível você ter 0 de evento adverso e estar 100% protegida. Muito obrigada. Doutor, só complementando o que a Malu falou, eu acredito assim que ela falou em placebo. Não está se aplicando placebo, e sim vacina. Exatamente, certo? Moacir. Placebo a gente usa em estudo clínico. Quando você vai fazer um estudo clínico antes de licenciar a vacina, então você tem que ver se ela funciona. E a única maneira de ver se ela funciona é comparar com quem não tomou a vacina. Mas depois que ela é licenciada, obviamente, o que eles estão aplicando não é placebo, é vacina. Tá? Não existe mais. Placebo é soro fisiológico, não é nada. Tapoia, a sua vez, por favor. Vamos lá. Doutor, é uma curiosidade. Todas as cepas, toda reação de doenças, quando se agrava depois, né, de algum tempo que se toma um antibiótico ou alguma coisa assim, elas se elevam por N motivos, que eu não sou doutor. Agora, você não acha que essa cepa do corona veio muito rápido, não? Não se tomou nenhum remédio a respeito e ela já é mais forte do que a inicial? Começando na Inglaterra, logo foi para o Amazonas. As variantes, você diz? Isso. Essas variantes aí são imprevisíveis mesmo o que vai acontecer, né? E elas surgiram totalmente independente uma da outra. As mutações que elas têm são completamente diferentes. A britânica tem uma mutação que até a brasileira tem também, mas a brasileira tem várias que a britânica não tem. Então, elas surgiram... Está muito medroso, Pedro. Elas surgiram independentemente, tá? Elas não surgiram ao mesmo tempo. E, como eu disse, elas às vezes são mais transmissíveis, mas nem sempre são mais agressivas, né? E isso a gente está aprendendo com elas. Medicamentos, que foi a sua pergunta, medicamentos específicos para o vírus, infelizmente, até o momento não surgiu nenhum. A gente tem tentado medicamentos que a gente sabe que são úteis para outras doenças e temos tentado nessa doença para ver se eles nos ajudam. Mas eles, até agora, não comprovaram cientificamente serem instrumentos úteis. Aliás, se fossem, a gente não estaria vivendo esse cenário que a gente vive. O que a gente aprendeu são algumas estratégias de medicamentos que podem ser úteis em determinadas fases da doença. Então, os corticosteroides têm ajudado muito naquelas pessoas que têm quadros com intenso processo inflamatório. Os remédios que modulam a coagulação, os anticoagulantes, têm ajudado demais para prevenir fenômenos tromboembólicos, que são de consequências muito nefastas nesses indivíduos que desenvolvem COVID, mas tem que ter um momento certo de introduzi-los. Técnicas de ventilação, etc., mas um medicamento antiviral específico para o vírus, infelizmente, ainda não foi identificado.
E com essas mudanças todas desse vírus, a vacina não pode ficar ineficaz? Pode perfeitamente. Essa é uma ótima colocação. A gente tem muito receio de que surjam variantes que se alterem de forma tal a ponto de que os anticorpos que você produziu, que foram baseados num vírus ancestral, não funcionem para essa nova cepa, para essa nova variante, por alteração substancial antigênica. Mas não há ainda como responder a isso de forma apropriada. Tem sido feito alguns estudos in vitro, em laboratório, mas que oferecem informações que não dá para a gente extrapolar para a vida real de forma muito sólida. E há alguns estudos de eficácia da vacina, como os feitos na África do Sul, onde 2 vacinas estavam sendo testadas, Janssen e Novavax, na ocasião em que começou a circular a variante sul-africana. Então, os dados de eficácia produzidos na África do Sul já são dados de eficácia frente a essa nova variante. Então, os dados da Janssen e da Novavax, que mostraram que houve um impacto, ela foi talvez menos eficaz do que em outros países, mas ela manteve a capacidade de prevenir contra formas graves, que é o que a gente espera. Então, a gente ainda não tem dados muito consistentes de mundo real da Coronavac e da vacina de Oxford frente a essas variantes, apenas dados de laboratório, que são sempre difíceis de extrapolar para a vida real. Muito obrigado. Doutor Marco. Tem uma pergunta do Fredinho Tavares. Acho que o Robson tinha começado aqui, Pedro. Exatamente, vou passar a palavra para o Pedro. Nós iríamos fazer a pergunta do Fredmo. Pois não. Pode fazer, Robson, por favor. Então, primeiramente, doutor Marco, muito boas suas orientações sobre a vacina, é o que o Fredmo Tavares coloca, e pergunta: quem está em tratamento de quimioterapia pode tomar a vacina normalmente? Então, como eu respondi para o César, a vacina pode ser dada em indivíduos que têm problema de imunidade, inclusive quem está tratando um câncer. Claro que a proteção que ela vai oferecer não é a mesma que ela ofereceria nesse mesmo indivíduo se ele não estivesse sob quimioterapia, mas ele pode sim tomar a vacina, da mesma forma que ele pode tomar a vacina da gripe, quando ela se tornar disponível daqui a um mês, provavelmente, que também é uma vacina inativada. Doutor Marco, eu tenho uma dúvida com relação a pergunta seria com relação aí às 3 vacinas, as 2 que são a Coronavac e a Oxford, e agora a Pfizer, que foi autorizada, não é isso? E a dúvida é com relação a essa fornecimento da vacina da Pfizer, que a imprensa divulgou que a Pfizer ela não se responsabilizaria por efeitos colaterais. Dos outros 2 laboratórios, a gente pelo menos não se ouviu falar sobre efeitos colaterais. A minha dúvida é justamente sobre esses efeitos colaterais. A Pfizer ela sabe, tem algum efeito que ocasionou e não está sendo divulgado? Com relação aos efeitos, minha dúvida é com relação aos efeitos colaterais. Os estudos da vacina da Pfizer, ela mostrou alguns eventos adversos que foram percebidos nos estudos, mas que foram eventos adversos não considerados graves, não considerados sérios. Então, um dos efeitos que foram vistos foi aparecimento de gânglios no pescoço, um certo número uma porcentagem dos vacinados, mas que logo melhorou, logo teve uma boa resolução. Outro evento adverso que foi visto no estudo, que não se sabe se foi coincidência ou não, foi paralisia facial periférica, que é aquilo que, não sei se vocês lembram, que o Ayrton Senna teve, que ficou uma parte do rosto você não movimenta, mas que também é transitório e você recupera isso.
Então, eventos adversos graves não foram ainda identificados com a vacina da Pfizer, nem nos estudos clínicos, nem depois que ela passou a ser implementada. Só lembrar que ela é a vacina que está sendo usada em mais larga escala no mundo, né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, é a vacina que eles têm utilizado em mais larga escala. E aqueles casos que eu citei, de reação alérgica, né? Reação anafilática, que foram vistos, mais ou menos um caso em cada 100 mil vacinados tiveram essa reação anafilática, mas foram casos que evoluíram bem após terem sido medicados. Então, não há nenhum evento adverso grave que eu tenha tido conhecimento até agora em relação a essa vacina. Doutor Marco. Magda e Francisco têm uma pergunta também. Eles têm uma... Eu acho que o Paulo queria complementar alguma coisa e, em seguida, eu passo para o casal, para o Francisco e para a sua esposa. Pois não, Paulo? Só complementando, com relação às outras duas, os efeitos foram menores? O senhor tem conhecimento que houve um número menor de ocorrências? Eu acho que, especificamente, a Coronavac, dessas todas aí, foi a que menos evento adverso a gente tem visto associado a ela. É a menos reatogênica das vacinas. Pois não, Francisco? Não, eu queria saber sobre a Sinovac. Ela é ligada a qual vacina? A Sinovac é o nome da empresa que produz a Coronavac. Ah, então é Coronavac, é a mesma coisa. Coronavac como eles chamam a vacina, e Sinovac é a empresa chinesa, que é uma empresa produtora de vacinas. Eles produzem uma série de vacinas já há muitos anos. Tá, então é a Sinovac e Coronavac, mesma coisa. A Sinovac é a empresa, a Coronavac é a vacina, vamos dizer assim. Ela está em 16 países, a Coronavac. Ela está sendo aplicada, nesse momento, em 16 países. Então, tá bom. Obrigada. O César quer fazer uma pergunta, outra pergunta, César? Eu vi a mãozinha levantada da Ana Paula também. Também a Ana Paula, e tem o Rubinho também. Eu tenho uma tendência de dar preferência às mulheres, me desculpa. Doutor Marco, na realidade não é em relação à vacina, mas qual é a sua posição em relação a esses tratamentos preventivos que tanto o nosso presidente fala, ivermectina, hidroxicloroquina, existe um efeito que é eficaz ou realmente, pelo que eu tenho conhecimento, não existe nenhum estudo científico em relação a essas medicações, né? César, eu vou ser muito franco com você, e eu não tenho, de verdade, nenhum viés político, nem aqui, nem ali. Eu sou um indivíduo da ciência e tenho procurado me abster dessas discussões políticas. Existem, sim, vários estudos com esses medicamentos, vários estudos científicos, alguns de qualidade duvidosa e alguns estudos de qualidade boa, bons estudos bem conduzidos. Eu acho que a minha experiência de vida acadêmica, de 30 anos, né, de vida acadêmica, ela agrega alguma coisa, que é, muitas vezes, a capacidade que você acaba tendo, como qualquer um de nós na profissão que tem, de identificar aquilo que tem qualidade daquilo que não tem qualidade. Então, eu acho que eu sei identificar quando um estudo é bem feito. Então, eu li inúmeros estudos muito bem feitos, científicos, com todas essas medicações que você falou. Ivermectina, cloroquina, nitazoxanida, e não li nenhum estudo que tenha me convencido que esses medicamentos, de fato, mudam o cenário dessa doença. E cá entre nós, se mudassem, a gente não estava vendo esse cenário que a gente vê no nosso país, né? Então, eu não acredito, à luz das evidências atuais, eu não estou dizendo que não funcionam, eu estou dando a minha sincera opinião. Dentro da minha experiência, de tudo que eu li, eu não me convenci de que esses medicamentos possam curar e mudar o cenário dessa doença num determinado indivíduo. E tenho total humildade se no dia de amanhã surgir um estudo que mostre para mim que a cloroquina
muda o prognóstico dessa doença, eu sou o primeiro a reconhecer isso e divulgar isso. Mas eu estou sendo franco com você, de tudo que eu li, nada me convenceu que cloroquina possa ser benéfico para a Covid-19. Tive casos na minha família, de pessoas muito próximas a mim, que confiam em mim, e eu não dei cloroquina para os meus parentes que ficaram doentes. Porque eu faço com os meus pacientes e com a minha família a mesma coisa, aquilo que eu acredito. Então, eu estou sendo franco com você aqui. Da mesma forma como me convenci que corticoide, medicamentos para coagulação ajudam muito no prognóstico dessa doença em determinadas fases. E torço para que surja um estudo que mostre que um desses remédios, de fato, muda o cenário da doença. Mas, até agora, nenhum deles conseguiu demonstrar isso. Obrigado, viu? A Paula. Fala, Paula. Saber é o seguinte, se eu tiver um... Paula. Pois não, Ana Paula? Desculpa, não estou ouvindo. Eu sou alérgica a cor... Você pode repetir? Eu não consegui ouvi-la, viu? Agora, então, se eu tiver a infelicidade de ser infectada e tiver que entrar no hospital, eu sou alérgica à cortisona. E isso alguns é raro, tratamentos acho que tem que ter esse medicamento. Sim. E é um problema bastante grande. São dois problemas. Minha temperatura nunca subiu, eu não tenho febre, por mais infecção que tenha. E a segunda, sou alérgica à cortisona. Realmente é... Não vou ter salvação. Não, vai sim. E ele é um dos pilares do tratamento. Há diversos outros que seguramente vão poder ser utilizados aí, alternativos. Entendeu? Você não tomou vacina ainda, né? Você não é profissional da saúde, nada, né? Tá. Não. Estou aguardando. Ok? Obrigada. Ok, nada mais. Rubinho, você, Rubinho. Então, de qualquer... Caríssimo doutor Marco Aurélio, eu ia perguntar a respeito da qual a prevenção, né? Exatamente o que o César ele entrou e falou. Eu queria ouvi-lo, né, a respeito disso. Então, minha pergunta, o César ele colocou. Então, eu agradeço a resposta. Obrigado, Rubinho. Eu acho que o Cláudio, estou vendo com a mão levantada ali, o Cláudio Silfi. Boa noite, obrigado pela palestra, muito legal, muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida, a gente já está indo para o segundo mês de vacinação, né? E a gente está com um número de idosos bem vacinados, tal. Ainda tudo é muito cedo, mas já existe algum estudo mostrando a segurança, que tem funcionado, tem diminuído esses casos? Porque a gente tem visto que tem aumentado muito o número de mortos, né? E normalmente os mortos eram os mais velhos, tal. Como já tem quase um mês que eles estão vacinando, já não deveria estar começando a diminuir esse número das pessoas, pelo menos mais velhas? Entendeu? Você tem já algum Entendi tipo perfeitamente. de estudo falando? Então, entendi perfeitamente. Esse é um dado muito importante, né? Então, que chama-se impacto da vacinação. Então, você tem que olhar o impacto da vacinação. Quando se espera o efeito da vacina? O efeito ideal da vacina, claro, é após a segunda dose, 1 semana após a segunda dose, mas aproximadamente 2 a 3 semanas depois da primeira dose, você já espera algum grau de proteção. Lembrar que as mortes que ocorrem hoje, Cláudio, são pessoas que se infectaram provavelmente há 1 mês atrás, porque o indivíduo tem um período de incubação até iniciar os sintomas, que é mais ou menos de 1 semana. Aí, a partir daí, iniciam-se os sintomas. Geralmente na segunda semana de sintomas que você complica, então já estamos aí na 3ª semana, e aí que você vai para o hospital, e aí você fica mais uns 15 dias, que é quando geralmente ocorrem as mortes, ou seja, após a infecção, normalmente o óbito acaba ocorrendo 1 mês e meio depois. Então, você tem que levar tudo isso em conta na hora de avaliar o impacto da vacinação. Então, o impacto da vacinação tem que ser olhado aproximadamente 1 mês depois da segunda dose
nesta população específica que acabou se valendo da vacina. Então, eu acho que a partir de abril e maio, a gente pode começar a olhar o número de mortes acima de 80 anos para ver se, de fato, houve uma diminuição. E isso é algo que seguramente está sendo alvo do olhar das pessoas para que a gente mensure isso. Não temos ainda esses dados, né? Não vi ainda esses dados, mas esses dados que eu comentei do Reino Unido e de Israel são exatamente respondendo essa sua colocação. Então, lá eles tiveram já a oportunidade de avaliar esse impacto. Claro, são vacinas diferentes. Oxford está sendo feita no Reino Unido, Israel é só Pfizer que eles utilizaram exclusivamente, mas eles obtiveram impacto de redução substancial de mortes entre aqueles que receberam a vacina. E essa proteção se inicia aproximadamente 3 semanas depois da primeira dose. A ideia é que se essas pessoas que são as mais vulneráveis diminuam, tecnicamente deve diminuir muito o número de mortes, porque essas outras pessoas com uma idade menor têm um pouco mais de chance. Assim. Em parte, porque se você olhar os números de óbitos, a gente tem mais de 20%, 25% dos óbitos que ocorrem abaixo de 60 anos. Então, tem um percentual importante de óbitos em jovens. E a hora que você aumenta muito, né, a doença nos jovens, isso pode causar um viés. Então, você olhar número de óbitos reflete muitas vezes a situação que você vive. Então, é muito mais importante você olhar o número de óbitos por grupo etário. Então, se for efeito da vacina, tanto para diminuir como eventualmente o contrário, você tem que comparar no período pré e pós-vacina, naqueles grupos que receberam a vacina, qual foi a diminuição da taxa de óbitos e qual foi a taxa de óbitos nos que não receberam a vacina, para ver se ocorrer diminuição, se ela de fato foi fruto da vacina, você tem que olhar, a vacinação vai ter diminuído no idoso, mas não vai ter diminuído no mais jovem. Se houver diminuição no mais jovem também, não foi a vacina que propiciou isso, foi uma situação num contexto epidemiológico, da mesma forma o aumento. Né? Então, se aumenta o número de mortes nos jovens, talvez não aumente da mesma forma nos idosos, porque estão protegidos. Esses olhares detalhados são o que caracterizam uma boa pesquisa epidemiológica, que às vezes foge um pouquinho do óbvio, né? Como a gente comentou. E um bom olhar epidemiológico sabe responder essas perguntas com precisão. O doutor Marco, parece que já houve uma queda da faixa etária, que foi a primeira a ser vacinada, acima de 90 anos. Eu vi essa notícia, César. Eu não quis comentar, porque eu acho o seguinte, eu vi essa notícia, de fato, a prefeitura divulgou isso, mas eu acho que eles foram precipitados. Eu vou dizer por quê. Existe um atraso na chegada das informações. Então, eles mostraram, e você está certo, saiu mesmo essa notícia, eu vi essa notícia, eu vi os dados, mostrando que já tinha ocorrido uma diminuição substancial de mortes acima de 80 e 90 anos, comparando março com fevereiro. Eu achei precipitado, porque era muito cedo para já estar havendo diminuição de mortes, e eu achei que isso pudesse ser fruto de informação não ainda captada, porque entre a ocorrência da morte e a captação desse dado no sistema de informação da prefeitura leva um tempo. Então, eu preferi aguardar os dados, né, durante o mês de março agora, né, para que a gente, de fato, tenha a possibilidade de olhar isso de uma forma, na minha opinião, mais confiável. Eu não quis me precipitar já admitindo que estava havendo um impacto, sem que houvesse uma consistência desses dados. Perfeito, obrigado. Viu? Pois não. Marco, boa noite. Doutor Marco Aurélio, pois parabéns não. Pela palestra. Eu gostaria de saber o seguinte, depois de tomarmos a vacina do coronavírus, quanto tempo a gente tem que esperar para tomar a vacina da gripe? Ou podemos tomar... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Existe já uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e que nós adotamos aqui no Brasil, sugerindo um intervalo de pelo menos 14 dias.
Então, tem que ter pelo menos 14 dias entre vacina Covid e vacina influenza. Obrigada. Então, Marco, boa noite, Pedro Celidônio. Boa noite a todos os companheiros e parabéns pelo excelente conteúdo. Marco, gostaria de fazer uma pergunta. Se existe algum estudo, né, de algum produto natural para aumento da imunidade, né, em relação ao vírus coronavírus. Eu, particularmente, eu faço o uso de óleos essenciais e gostaria de saber, na sua visão, se o senhor conhece algum estudo que realmente possa ajudar a aumentar a imunidade em relação ao coronavírus. Desconheço, Pedro. Não conheço nenhum estudo nesse sentido. O que tem um pouco de dado é a vitamina D, e que mostrou que a vitamina D baixa pode representar um risco se você contrair Covid. Não significa que ter a vitamina D alta te protege. É o contrário. A vitamina D baixa te coloca em risco. Então, isso sugere que a gente, pelo menos, mantenha o nosso estoque de vitamina D em níveis adequados. Ok, obrigado, doutor Marcos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. O Celso, acho que você pode tomar... Ok. Ninguém mais alguma pergunta para o doutor? Sim, Moacir, por favor. Só uma pergunta. O senhor comentou no início sobre o ar-condicionado, né? No caso do veículo, é melhor usar o recirculando ou captação externa? Não, captação externa. Porque o recirculando, se tiver alguém com o vírus lá, você vai ficar disseminando o vírus dentro do ambiente, entendeu? Ok. Além do normal, algum cuidado especial com ar-condicionado, higienização, essas coisas? Acho que é importante a higienização, a filtragem. Tem alguns aparelhos hoje que estão sendo desenvolvidos para captar o ar e esterilizar o ar, né, nesses aparelhos. Eles estão em desenvolvimento. Acho bem interessante isso aí. Ainda não progrediu isso, mas se isso realmente der certo, acho que vai ser algo bem interessante, que ele captaria o ar do ambiente e no aparelho ele sofreria uma ação que inativaria se eventualmente nesse ar estivessem contemplados aí cepas do vírus. Então seria uma coisa muito interessante para ambientes que têm reunião de muitas pessoas, tudo, né? Vamos ver se isso der certo, é uma estratégia interessante. E no avião? Por exemplo, poderia ser utilizado no avião, que, aliás, é um fator de muito risco, porque você acaba tendo proximidade com as pessoas, né? E é difícil você imaginar uma viagem inteira, tempo inteiro de máscara, ninguém aguenta, né? Então, uma hora você vai tirar a máscara para tomar um líquido, comer uma comida. E os navios já estão colocando esses filtros nos navios de cruzeiro, estão sendo aí. O ar vai ser trocado a cada 15 minutos, 17 minutos, isso já está feito isso. Isso mesmo. É por meio de ionização, alguma coisa do tipo. Exato. Uma notícia que saiu hoje, 4 países da Europa, Áustria, eu comentei, Dinamarca, é da Dinamarca. Perderam 4 países já. Exato. Eu comentei no começo do nosso papo, eu citei esse exemplo, né? Então, foram verificados hoje na Dinamarca, foi na Dinamarca que surgiram alguns casos de eventos adversos que podem ser coincidência, como nós conversamos, mas que podem estar relacionados à vacina. E a Dinamarca, a Noruega e mais 2 países que eu não me lembro agora, acho que é a Áustria. Itália e Áustria. E mais um decidiram interromper por 14 dias a vacinação para averiguar se esses eventos tromboembólicos que ocorreram nessas pessoas estavam ou não relacionados à vacina. No caso, a vacina de Oxford, que está sendo alvo dessa investigação. Então, de fato, isso ocorreu hoje. Não tenho mais informações, só tenho essas informações que são as da mídia. Então, eles estão investigando para ver se foi algo relacionado à vacina ou só uma coincidência. Eu queria fazer uma pergunta, né? É Roberto. Pois não, Roberto. Então, eu não consegui entender uma coisa, né? Talvez você me explique, né? O que aconteceu na China? A China conseguiu controlar isso rapidamente
E uma segunda pergunta é assim, e os países da África que não foram tão afetados? A ciência já está explicando isso? Bom, eu acho que a China não é só a China, né? Acho que a China e demais países asiáticos, de uma forma geral, né, tiveram um impacto muito menos relevante que outros locais. Eu também tenho muitas dúvidas em relação a isso. Parece que uma das possíveis explicações são os hábitos que esses indivíduos têm nesses países. Eles não se tocam, não se abraçam, usam máscara. Isso me parece frágil para justificar um comportamento tão tímido assim de circulação do vírus. Fecharam as suas fronteiras de uma forma muito intensa, mas eu também tenho essas mesmas dúvidas que você tem, né? Deve existir algo mais para justificar esse comportamento. Já na África, eu acho que as explicações é questão de qualidade de vigilância. Então, lá na África, infelizmente, a vigilância ela é muito precária, a notificação é muito precária e muitos indivíduos acabam morrendo dentro do seu domicílio, acabam tendo evoluções que acabam não sendo alvo nem mesmo da possibilidade de testagem. Eles não têm nem teste para fazer, então acabam não fazendo o diagnóstico. Claro, uma população também muito mais jovem, né? Porque é uma população que não tem condição de envelhecer, pela mortalidade muito mais alta. Mas também é algo que merece uma análise. A África do Sul, quando você olha, que talvez seja o país que tenha mais similaridade em termos de condições, de melhor estrutura e de vigilância, a gente vê situações muito parecidas com aquelas que é vista aqui no mundo ocidental, né? Então, isso talvez seja a justificativa aí de que, de fato, na África, a vigilância tem uma qualidade muito ruim a ponto de não poder identificar o que de fato está acontecendo. Obrigado. Moacir, quer fazer? Eu gostaria de falar um pouco. Moacir, quer fazer pergunta? Sim. Só falando sobre China, né? Eu tenho contato com os chineses a longa data já. Uma coisa que eu vejo eles são, se é para se isolar, eles se isolam. Verdade. A cultura deles é diferente do resto do mundo. O Brasil pede isolamento, não tem isolamento, não tem respeito, não tem cultura para esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o que pegou na China, que facilitou a vida deles, que a hora que foi para isolar, isolou todo mundo, isolou a cidade toda, originalizou. É verdade, é isso mesmo. Você tem toda a razão nisso. Esse é um aspecto. Eu conheço pessoalmente todos os países asiáticos. Eu estive na China, estive no Japão, estive na Coreia do Sul, estive em vários dos países, né? Eu conheço esses países e, de fato, o que você falou é verdadeiro. Eles têm uma obediência, né, às regras e um comportamento muito diferente do nosso. Como eu disse, é possível que isso esteja por trás desse fenômeno, né? E do fechamento mesmo das fronteiras que eles implementaram. Quer se culpar a China, né? Quer jogar toda a culpa na China, mas não é bem isso, né? É isso aí. É cultura. Marcelo, tá, só a última pergunta, por favor. Vamos lá. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Acho que a sua palestra foi altamente elucidativa, mas eu queria terminar com uma outra palestra, uma pequena provocação, exatamente a respeito da cloroquina. Logo no início da pandemia, e isso custou até o cargo de uma das figuras a qual eu vou me referir nesse momento, dois ícones da medicina brasileira, notadamente um que estava no grupo do governador do nosso estado, no comando ao combate à pandemia, o doutor Davi Wipp, e como tem também o seu colega, não menos famoso do que ele, o doutor Calil, eles contraíram a Covid, e foi depois descoberto que o próprio Dr. Wipp, ele se autoprescreveu a cloroquina na época, e da mesma forma o Dr. Calil. Como é que a gente explica isso? Que depois, de repente, eles sumiram. O Wipp, parece que enfiou a cabeça no chão e nunca mais se fala disso. É verdade que ele usou, não usou?
É verdade, sim, Marcelo, mas eu acho que é compreensível. Ambos os fatos ocorreram quando? Começo. Muito no começo. E eu vou dizer a você, eu, pessoalmente, naquela época, também fui um dos que acreditei que a cloroquina pudesse, de fato, exercer um papel, como muitos médicos. A gente tentou utilizar. Então, ela fez parte, sim, em algum momento, do arsenal terapêutico, muitas vezes de forma empírica, porque naquela época, Marcelo, não tínhamos tido acesso ainda a esses estudos que eu estou comentando com vocês aqui, que posteriormente foram publicados, e estudos conduzidos de forma suficiente para, pelo menos para mim, para me convencer daquilo que eu coloquei. Mas eles se curaram? Ou não foi a cloroquina? Marcelo, muitos se curaram, né? A gente tem dezenas de milhões de pessoas que se curaram, que tomaram e que não tomaram. Então, você atribuir a cura deles à cloroquina não me parece algo crível, né? Então, o que eu coloquei para vocês é a minha opinião, mas, de novo, não sou o dono da verdade e respeito, né, opiniões diversas, especialmente em relação à cloroquina, mas compartilhei com vocês aquilo que sinceramente acredito e aquilo que li, né? Eu acho que a explicação para o uso da cloroquina nesses dois exemplos me parece muito clara. Elas foram no mês de março, abril, uma época que ainda não se dispunha dos dados que temos hoje. Não posso responder por eles, mas creio que ambos não utilizariam a cloroquina se hoje tivessem se infectado, né, com a luz das evidências atuais, que era algo que não tinha naquela época. Mas respeito quem pensa diferente. Obrigado, doutor. Ok, doutor Marco, muito obrigado aí parabéns pelas suas explicações, né? Parabéns pela sua palestra, realmente super enriquecedora para nós. Agradecemos profundamente por esse tempo que o senhor aqui esteve conosco. E vou pedir aqui ao meu companheiro Marcelo que divida a tela para que a gente possa lhe oferecer, ainda que neste momento virtual. Vamos lá. O companheiro Boeira, seria possível compartilhar? Espera aí, deixa, tudo bem. Com você. Já está habilitado. Ah, ótimo, obrigado. E... Está vendo minha tela agora? Vejo. Sim. Então, aqui é um certificado de agradecimento do nosso clube, do Rotary Clube Barão de Alphaville, ao senhor por essa brilhante palestra, realmente extremamente esclarecedora de vários pontos e, com certeza, dita uma pessoa de muita técnica, de muito conhecimento científico e que nos engrandeceu muito esta noite. Então, muito obrigado pela sua presença, agradecemos mesmo e faremos chegar também, de uma maneira presencial e física em determinado momento, este certificado de agradecimento. Mais uma vez, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e reitero aqui aquilo que disse no início. Tenho profunda admiração pelo que vocês representam, pelo trabalho genuíno de vocês e muita gratidão. Então, para mim, é uma honra ter tido a oportunidade de debater com todos vocês aí os aspectos e, de alguma forma, contribuir com aquilo que a gente aprendeu durante esse período todo. Muito obrigado pela oportunidade de ter compartilhado a noite com vocês. Parabéns. Fiquem bem. Parabéns. Obrigado. Boa noite. Muito boa noite. Terminando, peço então agora aqui o nosso protocolo. Robson, faça os anúncios finais. Por favor, Robson. Perfeito. Presidente, registramos as seguintes presenças. O palestrante Marco Aurélio Safadi, que ministrou a palestra Vacinação como vetor para conter o avanço da Covid-19, uma excelente palestra, extremamente produtiva. O governador Francisco Ferreira, ano rotário 2017-2018, do Distrito 4.610,
atual Distrito 4563. Tivemos a presença da governadora Maria Lúcia Strazeri, ano rotário 2019-2020, do Distrito 4563. Lina Shimizu, do Rotary Clube Registro Ouro, que foi governadora assistente 2019-2020 da área 20, Distrito 4563, convidada do companheiro Pedro Sartorato, que também foi governador assistente no mesmo ano rotário. A presença dos presidentes Moacir de Souza, do Rotary Clube Barueri Empresarial, que fez a reunião conjunta conosco, do presidente Fábio Yuki, do Rotary Clube de Barueri, os companheiros de outros clubes, Edgar Belo, do Rotary Clube Porto Seguro, Bahia, César Inada, do Rotary Clube São Paulo, Alto da Lapa, Fred Mutavares, do Rotary Clube de São Paulo, João Lanes, Rotary Clube de Barueri Empresarial, Ricardo Caiafa, do Rotary Clube Barueri Empresarial, o Pedro, do Rotary Clube Braga Norte, Distrito 1970 de Portugal, convidado do companheiro Pedro Sartorato, Romeu Braga, do Rotary Clube de Barueri, Centro Comercial Alphaville. Também contamos com os convidados José Augusto Capoia, que é associado honorário do Rotary Clube de Barueri Alphaville, Pedro Celidônio, convidado da companheira Malu, Eliana Sartorato, esposa do companheiro Pedro Sartorato, Daniela Sartorato, filha do companheiro Pedro Sartorato, Ana Paula Traco, esposa do presidente Celso Traco, Márcia Trentini, esposa do companheiro Wilson Tadeu, Fabiane Ciufi, esposa do companheiro Cláudio Ciufi. Ao nosso palestrante, aos nossos visitantes e convidados, solicito dos presentes uma calorosa salva de palmas. Presidente, está cumprida a segunda parte do protocolo. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença dos companheiros, agradecendo a presença de todos os nossos convidados e especialmente agradecendo mais uma vez ao nosso palestrante. Desejo que todos fiquem bem e sob a proteção de Deus. Declaro encerrada esta reunião.